Tem duas resoluções sobre expressões numéricas, né? Mostrei esses exemplos anteriores aqui para vocês e hoje eu vou mostrar esse quarto exemplo aqui, como você resolve quando aparecem os sinais de associação, como parêntese, colchete e chave. Já mostrei nos vídeos anteriores como você resolve situações como essa aqui, onde você tem soma, subtração e divisão. Você primeiro faz a divisão e depois faz soma e subtração. Também, de forma parecida, mostrei esse aqui, onde você tem soma, subtração e multiplicação, ou seja, resolve primeiro multiplicação e depois faz soma e subtração. Também mostrei quando aparecem as quatro operações, divisão, multiplicação, soma e subtração. Também mostrei para vocês como proceder assim. E aqui é quando você junta todas as operações, incluindo os sinais de associação. Por fim, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre potenciação e radiciação, porque potência e radiciação é o próximo passo. Nós vamos incluir raízes e potências aqui nessas expressões, para que você vá aprendendo passo a passo como resolver. Vou resolver essas três aqui, mas como lembrete, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou mostrar como você faz com essas três aqui. Resolvendo essa primeira, mostrei para vocês o quê? Se eu tenho soma, divisão e subtração, eu nunca posso fazer a soma antes de fazer a divisão. Por exemplo, eu não posso fazer 12 mais 15 e depois dividir por 3. Nesta expressão numérica, eu tenho que primeiro dividir 15 por 3. Ou seja, eu tenho que fazer isso aqui, que vai dar 5. Aí eu coloco 12, coloco a soma, coloco a subtração e coloco 2. Aí 12 mais 5 é 17, menos 2 é 15. É assim que eu resolvo essa equação. Esse 15 ficou quase um 16, né? Deixa eu colocar um 5. Melhor aqui. Na segunda, parecido com a primeira, eu tenho uma multiplicação, uma soma e uma subtração. A mesma coisa, se eu tenho uma multiplicação, eu tenho que resolver a multiplicação antes de fazer a soma e a subtração. No caso, 15 vezes 3 será 45. Aí eu coloco aqui o 12, coloco a soma, coloco a subtração e coloco 2. Aí eu terei 45 mais 12. Isso aqui vai dar 5 e 2 é 7, 4 e 1 é 5, deu 57. E eu vou subtrair 2. 7 menos 2 é 5 e baixo 5 aqui. 55 é o resultado desta expressão numérica, a resolução dela. Aqui embaixo eu já tenho o quê? Eu tenho divisão, multiplicação e divisão. E entre elas eu tenho soma e subtração. Aqui na primeira eu tinha que fazer primeiro divisão e depois fazer as operações. Aqui eu tenho que fazer multiplicação e fazer as operações. Aqui eu tenho divisão, multiplicação e divisão. O que eu tenho que resolver primeiro? Você tem que resolver primeiro divisão, multiplicação e divisão. Porque nesse caso aqui eu tenho uma soma que eu vou manter e tenho uma subtração que eu vou manter. Aí eu vou fazer primeiro o quê? 20 dividido por 4, que dá 5. 3 vezes 2 dá 6 e 15 dividido por 5 é 3. Então, 20 por 4, 5. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 5, 3. Agora eu posso fazer a operação. 5 e 6 é 11, menos 3 é 8. Este é o resultado desta expressão numérica. Chamo a atenção para o fato de que aqui a divisão e a multiplicação estarem separados por uma soma. Então eu vou fazendo essa operação, coloco a soma, faço essa operação, coloco a subtração e faço essa operação. Se fosse algo do tipo assim, olha, 20 dividido por 4 vezes 3. Aí aqui eu tenho a divisão e tenho a multiplicação. Pegando a ordem da esquerda para a direita, você resolve a divisão e depois resolve a multiplicação. Se fosse o inverso, se fosse 4 vezes 3, aí dividido por 2, vamos colocar assim. Eu tenho uma multiplicação e depois eu tenho uma divisão. Então, eu resolveria primeiro a multiplicação, depois eu resolveria a divisão, porque a ordem é da esquerda para a direita, eu faço o que vier primeiro. Se vier primeiro uma divisão, eu faço primeiro a divisão e depois o resultado dessa divisão eu vou multiplicar. Aqui, se vier a primeira multiplicação, eu vou fazer a multiplicação
O resultado que eu obtiver aqui com essa multiplicação, o produto eu vou dividir por 2. Lembrando desse detalhe. Quando tiver uma operação de soma ou subtração que separa a divisão e a multiplicação, aí você pode fazer direto a divisão, faz a multiplicação, faz a divisão. Baixa o sinal de soma, baixa o sinal de subtração e depois faz a operação. Beleza? Mas tudo isso aqui é só um lembrete sobre as aulas anteriores. O que eu vou fazer agora? O que eu quero mostrar para vocês nessa situação são as associações por parêntese e por colchete. Porque a ordem de resolução ela continua sendo, você faz primeiro divisão antes de soma e subtração. Você faz primeiro multiplicação antes de soma e subtração. E se elas estiverem separadas, você faz aqui. Mas quando você tem um parêntese, então você tem que resolver tudo que está dentro do parêntese. Por exemplo, aqui dentro desse parêntese eu tenho uma divisão e tenho uma subtração. Fora do parêntese, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Isso significa que essa subtração que está dentro do parêntese, que nos exemplos anteriores eu fazia só depois de resolver todas as divisões e multiplicações, essa subtração aqui eu vou fazer antes dessa divisão e antes dessa multiplicação. Como é que vai funcionar isso? Primeiro, eu vou pegar este parêntese aqui. Vou pegar este parêntese aqui e vou fazer ele aqui, olha, 40 dividido por 5 menos 3. Mostrei para vocês nos exemplos anteriores que nessa situação eu faço o quê? Eu primeiro faço a divisão, o resultado eu vou subtrair de 3. Então, 40 dividido por 5 é 8, menos 3 é igual a 5. Tenho um outro parêntese. Fiz esse parêntese aqui. Tenho um outro parêntese aqui, que é 17 menos 3 vezes 4. Aqui eu tenho 17 menos 3, está multiplicando o 4. Esse aqui é o outro parêntese. O que eu vou resolver primeiro? Eu preciso resolver primeiro multiplicação. Mostrei para vocês aqui, olha, a multiplicação eu faço antes da subtração. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Aí aqui eu tenho 17 menos 12 é igual a 5. Estou fazendo aqui fora os cálculos dos parênteses. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui dentro desse parêntese eu estou resolvendo todas as operações para que eu possa eliminá-lo. Eu vou trocar esse parêntese com essas duas operações pelo valor de resultado das operações, que é 5. Então aqui eu vou colocar 5. A mesma coisa esse outro parêntese aqui. Eu vou eliminar o parêntese de todas as operações e vou colocar só o resultado, que é 5. Aí aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho 3 que está multiplicando. E isso aqui eu tenho um colchete. Veja que tem um colchete aqui e tem um colchete aqui. Dentro desse colchete eu tinha 2 parênteses, que eu acabei de eliminá-los através das equações aqui, das expressões. E agora eu fiquei com 3 vezes 5 dividido por 5. O que eu vou precisar fazer? Essas duas operações aqui. E como eu mostrei para vocês, se eu tenho uma multiplicação e em seguida eu tenho uma divisão, eu vou pegar a ordem da esquerda para a direita e vou resolver o que vem primeiro. O que vem primeiro é multiplicação. Isso aqui ficará 3 vezes 5 dividido por 5. 3 vezes 5 é 15, que dividindo por 5 será igual a 3. Eu vou voltar para o 3. E já falei nas aulas anteriores. Eu estou trabalhando com essas expressões numéricas que são dos anos iniciais, quinto, sexto ano. Aqui, para quem já estudou um pouco mais de matemática, sabe que se eu estou multiplicando por 5 e dividindo por 5, esses dois se anulam, né? Vai restar somente o 3 aqui no resultado dessa expressão. Mas nos anos iniciais é bom que você faça o cálculo para que o próprio aluno, se você estiver ensinando para o seu filho, para que ele veja que voltou para o 3, ele vai ficar curioso. Por que voltou para o 3? Aí você pode dizer que são operações inversas. Se eu vou multiplicar e depois vou dividir, ou seja, eu vou fazer o 3 vezes 5, vai dar 15, eu vou dividir por 5, vai voltar para o 3. Porque são operações inversas pelo mesmo valor. Vou multiplicar por 5 e depois vou dividir por 5. Então, lá na frente, ele vai aprender a fazer isso de forma direta.
Esse 3 aqui é o valor de toda essa expressão que está dentro do colchete. Fazendo esse cálculo de tudo que está dentro do colchete, eu chego no valor 3. E assim como eu eliminei o parêntese e tudo que estava dentro dele e coloquei apenas o resultado da expressão, a mesma coisa eu posso fazer com o colchete. Vou resolver tudo que está aqui dentro, vou substituir esse colchete pelo valor 3. Para isso eu vou apagar aqui. Por que eu vou fazendo passo a passo? Que é para você ir vendo que matemática é simplesmente um passo a passo. Assim como você resolve esse primeiro exemplo aqui em cima, da mesma forma você resolve esse grande aqui. E da mesma forma você vai resolver quando tiver potenciação ou radiciação. Se você estiver acompanhando as aulas, você está acompanhando que é um passo a passo. Vai ficando maior, mas não muda nada na forma de resolver. Então, todo esse colchete aqui, ele tem o valor 3. Eu vou colocar ele aqui, 3. Se eu eliminei o colchete, aqui eu eliminei o parênteses, eliminei o colchete, agora só resta a chave. Aqui eu tenho a chave, aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho um 4 e aqui eu tenho uma subtração com 28. Tenho agora uma operação de subtração, tenho uma multiplicação e tenho 3. Se eu tenho uma subtração e uma multiplicação, o que é que eu resolvo primeiro? Já mostrei para vocês que eu resolvo primeiro a multiplicação. Ali embaixo eu tenho 28 menos 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Aí eu coloco 28 menos 12. Isso aqui é igual a 16. Então, veja, 16 é o valor desta expressão. 28 menos 4 vezes 3. Fiz a multiplicação de 4 vezes 3 e depois eu subtraí o 28. Ou seja, o resultado da chave. Vou apagar aqui e vou colocar o resultado da expressão numérica que está dentro da chave. Isso aqui é igual a 16. Uma vez que eu resolvi a chave, eu tenho 48 menos 16. Aí, para fazer 48 menos 16, você faz 48 menos 16. Fazendo a subtração, 8 menos 6 é 2, 4 menos 1 é 3. O resultado é 32. Então, a minha expressão numérica desse tamanhão, o resultado dela é 32. Beleza? Fiz um passo a passo, que foi o que nós fizemos primeiro. Eliminamos os dois parênteses. Eliminados os dois parênteses, nós eliminamos o colchete, que é este segundo maior aqui. Eliminado o colchete, nós fizemos a eliminação da chave. Depois que fez a eliminação da chave, foi apenas pegar o 48 menos o valor numérico da chave, que era 16. 48 menos 16, 32. Então, essa expressão numérica todinha aqui resulta em 32. Até aqui fizemos as operações com soma, subtração e divisão, soma, subtração, multiplicação. Fizemos as 4 operações juntas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora eu mostrei para vocês como você procede quando aparecerem as associações, parêntese, colchete ou chave, que não muda nada dessas resoluções anteriores, você só tem que fazer passo a passo. E, por fim, aparecerão as potências e as raízes. Deixa eu apagar aqui, colocando só o resultado aqui na frente de 32. Como é feito a inclusão de potenciação e radiciação em uma expressão como essa aqui? O que vai acontecer é que você vai encontrar uma expressão como essa, onde esse 4 aqui, ele pode estar com uma raiz quadrada. Ou este 3 aqui pode estar com expoente 2, ou este 5 pode estar com expoente 3. E o que você vai precisar fazer? Nós vamos fazer a resolução, só que não mais partindo do parêntese. Nós vamos pegar o parêntese e a potenciação é o teu primeiro passo. O primeiro passo vai ser você resolver qual é essa potenciação. Em seguida, você vai fazer a divisão e a subtração. E depois eliminar o parêntese, eliminar o colchete. Na hora de eliminar o colchete, mais uma vez, você não vai fazer nem multiplicação nem divisão primeiro. Você vai primeiro fazer a potência. Vai resolver a potência, em seguida faz multiplicação e divisão e depois faz soma e subtração. Quando você for eliminar a chave, aí se tiver uma raiz,
você tem que primeiro resolver a raiz, depois resolve multiplicação, depois resolve divisão, soma e subtração. E se aqui fora também tiver alguma raiz ou alguma potência, você tem que primeiro resolver a raiz, resolver a potência. Só que esse aqui é o próximo passo. Eu estou adiantando para vocês só para que vocês saibam o caminho que estamos fazendo. Hoje não tinha radiciação nem tinha potenciação. Hoje o que nós tínhamos era apenas parêntese, colchete e chave com soma, subtração, multiplicação e divisão. Joilson, mas o que é que eu coloquei uma relação aqui de potência e radiciação? Assim como a multiplicação e a divisão são operações inversas, a mesma coisa acontece com potência e radiciação. Eu coloquei que A ao cubo igual a B, significa que raiz cúbica de B é igual a A. Isso eu estou dizendo que se eu fizer o A igual a 2, então o A ao cubo será igual a 2 ao cubo. Isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Isso 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, se eu digo que esse A que eu coloquei aqui, ele tem valor 2, se eu colocar o A ao cubo é igual a 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Na hora que eu afirmo isso, então eu posso dizer que raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque se existe esse valor aqui, que eu multiplico ele 3 vezes, ele chega igual a 8, quando eu peço uma raiz cúbica, eu estou querendo um valor que multiplicado 3 vezes resultará em 8. Que valor é esse? É o 2. Eu dividir 8 por 2. Aqui eu vou fazer 8 dividido por 2. É igual a 4. Aí vou dividir de novo por 2. É igual a 2. Então veja que eu tenho um 2 aqui, que eu multiplico ele por 2, vai dar 4, que eu multiplico por 2, vai dar 8. Eu tenho 3 fatores 2. Mas as próximas aulas eu vou gravar em cima disso aqui, explicando para vocês potenciação, radiciação e qual a relação entre elas, para que depois eu volte com expressões numéricas, como a que eu resolvi para vocês aqui, incluindo potência e radiciação. De uma forma que você não só aprenda, como possa ensinar para alguém, no caso, ensinar para o seu filho, beleza? Espero que você tenha compreendido a aula de hoje, espero que você esteja acompanhando o passo a passo. Se você não tiver olhado ainda, dá uma olhadinha aí no canal que tem uma playlist só de expressões numéricas, onde começamos lá com a tabuada de Pitágoras, que hoje eu quase não usei ela, né? Para quem já assistiu às aulas anteriores, todos esses cálculos você pode fazer através da tabuada. Fizemos a tabuada, fizemos a expressão simples com divisão, com multiplicação, fizemos ela com as 4 operações e hoje eu estou fazendo ela com parêntese, colchete e chave. E a próxima eu vou fazer com potenciação e radiciação. Espero que você tenha gostado. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para a gente gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. Mas se você conseguiu entender tudinho, deixa o like, coloca aí no comentário e compartilha com quem mais precisa de aula de matemática. Forte abraço, até a próxima aula.